vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Ele é o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Ele é o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha. Nós estamos sobre essa rocha. Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé para orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez eu venho te agradecer por este dia, Senhor. Te agradecer por mais uma vez estarmos na tua casa para louvar e engrandecer o teu nome. Te agradecer pelo dia que tivemos, ó Pai, pela manhã que tivemos aqui participando da IBD, do culto matinal, pelas horas que tivemos com as nossas famílias, ó Pai, durante o almoço, o descanso da tarde, e por retornarmos na tua casa para participar dos departamentos e agora desse culto de louvor e adoração ao Senhor, ó Pai. Que tu estejas nos preparando, que nós possamos estar abertos à ação do Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos participar cantando, orando, ouvindo, e que tudo que acontecer aqui nessa noite seja para a honra e glória do teu nome, Senhor.
Queremos te agradecer pela presença de todos os irmãos aqui nessa noite, pelas famílias representadas, pelos nossos visitantes, pelos nossos internautas, ó Pai. Que todos sejam grandemente abençoados aqui nessa noite, que nós possamos sair diferente de como entramos, ó Pai. Que ao ouvir a tua mensagem nós possamos refleti-la e colocar em prática no nosso dia a dia. Queremos também colocar diante de Ti agora aqueles nossos irmãos que estão enfermos e não puderam estar aqui nessa noite, que Tu estejas visitando eles em seus lares, ó Pai, e que em breve eles possam retornar à Tua casa e dar testemunho do que Tu tens feito na vida deles, ó Pai. Quero colocar diante de Ti também a vida do pastor Josafá. Pai, usa ele como instrumento nessa noite, ó Pai, para falar do Senhor, para falar aquilo que Tu propôs no coração dele, ó Pai, para que possamos entender a Tua palavra e colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Muito obrigada por tudo. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos alguns avisos. Queremos lembrar aos irmãos do nosso passeio do dia 30 de maio. Aqueles irmãos que vão participar conosco, por favor, deem o seu nome ao irmão Pedro, Abdias, irmão Paulo. Procurem esses irmãos, deem os seus nomes. Essa semana nós estaremos definindo qual sítio nós estaremos alugando, para que o passeio seja realizado no dia 30. Aqueles irmãos que não têm condução, tiveram algum problema, por favor, venham conversar conosco. Dependendo da quantidade de irmãos que tivessem condução, nós estaremos alugando um ônibus. Ninguém vai poder ficar sem ir por causa disso, tá? E também a MCA pede para avisar que no dia 13 de junho, feriado aqui em Osasco, vai ser num sábado, a MCA estará fazendo um passeio a Campos do Jordão. Então, todas as mulheres que quiserem participar, por favor, procurem também a Keila, eu, a irmã Adelina. Quem for da MCA, pode procurar dar o seu nome. Os irmãos estão lembrados também que no outro domingo a irmã Sara falou aqui referente ao pai de uma amiga do Du, que vai passar por um procedimento cirúrgico nessa semana, aí no dia 18, e faltavam R$6.000. Ele não tem plano de saúde, nós nos colocamos à disposição de hoje estarmos levantando uma oferta para mandar para esse rapaz, para que ele possa passar por essa cirurgia. Então, todos os irmãos que quiserem ajudar, que quiserem ofertar, podem colocar ou dentro do gasofilácio o dinheiro, ou então dentro do envelopinho branco que tem ali, todo esse dinheiro que for colocado fora de envelope e dentro desse envelopinho branco será destinado a esse rapaz, tá bom? O nome dele nós não temos, mas o nome da menina que trabalha com o Du é Vanessa Leão. É o pai dela que vai passar por esse procedimento, tá bom? E também queremos avisar que a irmã Cássia, aquela irmã que sempre vem com o irmão Benedito, uma irmã loirinha de cabelo curtinho, perdeu a sua irmã ontem. O enterro dela foi hoje. Vamos estar orando por a família dela, né? Por essa perda que é sempre difícil, né? Eu gostaria de chamar aqui à frente o irmão Rodrigo, ele tem um assunto. Meus irmãos, uma breve reflexão, não vou tomar muito tempo dos irmãos. Na verdade, é um relembrar de tudo que normalmente a gente já sabe. Então, evangelismo e missões à luz da palavra de Deus. Como é que isso funciona? Será que nós devemos nos preocupar em fazer evangelismo e esquecer a escola bíblica dominical? Tá certo isso? Sim ou não? Vamos evangelizar. O ano é do evangelismo e de missões. Vamos que vamos. É necessário ter um embasamento. Isso que eu quero falar com os irmãos. A justificação da falta de apoio e atenção à escola bíblica dominical para se preocupar com evangelismo e missões. O que, na verdade, não seria esse o caminho. O caminho, na verdade, é inverso. A obra de missões e evangelismo é sustentada, entre aspas, na capacitação pela palavra de Deus. Faz sentido isso, irmãos? Sim? Sim? A igreja, isso é fantástico, a igreja precisa fazer discípulos mais do que convertidos. Porque existe a diferença entre pregação e ensino. Quando o pastor vem aqui na frente e prega a palavra, ele dá ali o significado da palavra através do Espírito Santo. E aquela pessoa que aceitou Jesus precisa entrar no ensino, ela precisa ser discipulada. Faz-se necessário, então, mais o ensino do que a pregação, nesse sentido. Aí eu coloquei aqui, pregação, o impacto é mais pelo significado da palavra de Deus. A pessoa é atingida pelo impacto desse significado. No ensino, atinge a pessoa pela reflexão e crescimento no entendimento das coisas de Deus.
Não sei quantos já tiveram a oportunidade de pregar a palavra para alguma pessoa que não tinha ou não tem Jesus. E você simplesmente não acompanhou ela. Eu preguei, agora ela já aceitou, levantou a mão, aceitou Jesus e é isso. Não funciona. Ela não vai ter base. Ela não vai ter o que sustente ela. Então, por isso que a gente remete à escola bíblica dominical. Amor pelas almas sem Cristo. Certamente, o que vai nos motivar a ter amor pelas almas sem Cristo é, sem dúvida, o nosso relacionamento com o Senhor através da oração e do estudo da palavra. Por exemplo, quando eu vejo um texto como esse, Mateus 9,36, diz assim: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente. Ou, na Almeida Revista e Corrigida, teve grande compaixão deles. Essa frase me chama muita atenção. Porque estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Quando eu começo a ler um texto desse, quando eu começo a ver o texto do samaritano que cuidou, olha só, aqui está o texto, Lucas capítulo 10, versículos 30 e 35. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo também passou de largo. Mas um samaritano, e aí eu quero chegar nesse ponto, meu irmão, que ia de viagem, chegou perto dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aí ele se aproximou, atou-lhe as feridas, cuidou dele e também despendeu da sua condição financeira. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós nos aproximamos do ensino, isso na escola bíblica dominical, e aqui depois os irmãos vão ver que mais do que escola bíblica dominical tem que ser EBS. Eu criei essa sigla, escola bíblica semanal, tem que ser diária. A sua escola bíblica dominical tem que se estender na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Então, o que eu quero dizer? Que quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, o Senhor vai falar conosco, nós vamos orar ao Senhor. O Senhor vai se mover em nosso favor, no sentido de que nós vamos ter íntima compaixão. Íntima compaixão. Vamos atar as feridas daqueles que estão sem Cristo. Por isso que tem tudo a ver com evangelismo e missões. Se nós não entendemos e não temos por base, inclusive até o mandamento do Senhor, que Ele pediu para ir de fazer discípulos, baseado na palavra de Deus. Então eu motivo os irmãos, é claro que temos os nossos compromissos e a gente, sem dúvida alguma, tem amor por vir no domingo na EBD, mas eu incentivo a mais os irmãos ainda, a fazer mais do que EBD, fazer EBS, diário, meu irmão, diário, ensino, mais do que a pregação, mais do que você escutar lá uma pregação lá no YouTube, mais do que você escutar uma pregação do pastor pela internet. Façam grupos. Eu e o Anderson e o Gabriel, a gente já cogitou de qualquer dia desse aí a gente se aprofundar. A gente não fez ainda, mas a gente já pensou nisso, meus irmãos. Já pensou nisso. Então, era essa reflexão rápida que eu tinha para os irmãos. Vamos fazer mais que EBD, vamos fazer EBS diariamente, ensino da palavra, para que o Senhor gere amor em nós pelas almas. Gere amor em nós. Se nós não temos ainda esse amor, peçamos ao Senhor. Nos debrucemos na palavra de Deus, que certamente isso será de grande riqueza em servir ao Senhor nesse sentido. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? E nessa alegria vamos louvar ao Senhor cantando o hino. Yeah.
igreja? Amém. Meus irmãos, estou muito feliz em mais uma vez estar aqui na casa de Deus. E nesse momento, eu quero convidar vocês para virem aqui à frente. E nós vamos orar juntos, aqueles que tiverem pedidos a apresentar ao nosso Deus. Nós temos um pedido especial aqui, orar pela família da irmã Cássia, né, que perdeu a sua mãe ontem. Irmã Cássia, é irmã da irmã Cássia, né? Pela família da irmã Cássia. Então, a irmã da irmã Cássia, que faleceu e o enterro foi hoje. E orar pela irmã Neide, que fez a cirurgia, eu conversei, está tudo bem, graças a Deus, né? Vamos orar? Quem está sentadinho, se puder ficar de pé, fique em pé agora, por favor, e estenda suas mãos aqui à frente, como símbolo de nós estarmos apresentando os nossos irmãos. Oremos. Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, juntos para louvar e bendizer o Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados. Nós iniciamos esse culto louvando, bendizendo o Teu santo nome, e acabamos de cantar que continuaremos lutando, guerreando para ganhar almas ao Senhor. E esse é o momento que nós dedicamos a pedir ao Senhor. A Tua palavra nos ensina que quando pedimos em nome de Jesus, segundo a Tua vontade, Pai, o Senhor nos ouve e nos responde. E esse é um momento de fé. Eu quero agradecer, porque agora há pouco eu ouvi o irmão Paulo agradecendo ao Senhor pela vida dele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente colocou as mãos e protegeu o irmão Paulo Moreira hoje nesse dia. Obrigado. Oro também, Senhor, pela irmã Cássia, que teve um ente querido nesse dia e foi sepultado. Conforta o coração dela em nome de Jesus. Conforta o coração dela, que o Teu Espírito Santo nesse momento dê a alegria, a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Pai, eu também oro pela irmã Neide, que passou por uma intervenção cirúrgica e já está em casa. Graças a Deus, porque o Senhor coloca sempre as Tuas mãos, Senhor. Eu quero pedir também pelos meus irmãos que estão aqui à frente, e cada um precisa em especial de alguma coisa, o Senhor sabe o que é. Talvez esteja pedindo por alguém numa intercessão. Tu és o Deus que pode ir onde nós não podemos, Senhor, e pode responder aquilo que nós não podemos, pode fazer coisas impossíveis, e não será diferente nessa noite. Todos os domingos, todas as quartas-feiras, todas as terças-feiras, nós falamos com muita fé. Ó Senhor, nós dizemos com fé que a nossa semana é resposta de oração. Essa semana que se inicia também é mais uma semana de resposta de oração. Se tem alguém com uma causa impossível aqui nessa noite, nós temos certeza, Pai, a nossa vontade é de ver solucionado. E nós temos certeza, Pai, que ao entregar em Tuas mãos, o Senhor pode responder. O Senhor tem poder para responder essa oração. Pai, nós, nesses momentos de oração, nós entregamos os nossos desejos, nós entregamos as nossas intenções em Tuas mãos, para que a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, se realize em nossa vida. E assim nós oramos com gratidão em nosso coração, porque temos plena convicção de que o Senhor nos ouve, e nós já temos tido resposta de oração até o dia de hoje. Obrigado, Senhor, obrigado pela semana que se inicia, obrigado pela fé que nós temos no Senhor, e obrigado pelas respostas que nós teremos do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo, com perdão dos meus pecados, agradecido. Amém e amém. Podem sentar. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão, eu não ia falar absolutamente nada, né, mas o pastor fez menção aqui, e eu sei que depois os irmãos, aí agora, pelo que o pastor disse aqui, vai ficar vai parar uma incógnita na cabeça dos irmãos. Eu sei que depois vão haver muitas perguntas, então deixa eu dizer o que aconteceu comigo hoje, que assim os irmãos já ficam sabendo, e depois os irmãos me ajudem a agradecer a Deus. Hoje pela manhã, quando eu deixei aqui o nosso... Tá bom. Ele falou para mim ficar fortinho, senão eu morro. Então, esse é um dos meus netos, né, dos nossos netos. São 3 alemãezinhos que nós temos aqui. Ó. Olha lá, está levantando a mão ali. Então, ele tem medo, acho que ele tem medo que eu morra. Não sei. Então, irmãos, eu saindo daqui hoje, após o culto, eu desci com o carro, que é a Avenida
das Flores, passei pelo lateral do viaduto ali, dessa ponte aqui. No primeiro farol ali, aberto para mim, ali são 5 LEDs, o farol. Então, tinha só um LED apagado e eu tinha 4 ainda a meu favor, que isso demora aproximadamente 30 segundos cada um. Então, eu teria bom tempo ainda. Quando eu vejo, vem um carro, veio lá da outra pista, e veio com uma velocidade incrível, uma EcoSport. Quando eu vi que ia bater, eu botei o pé no freio, porque não ia dar para eu passar. Quando eu botei o pé no freio, e foi então quando eu peguei a porta traseira da EcoSport. E ela então saiu desgovernada, e tem um poste e tem um caminhão, um baú, bem do lado do poste. E ela entrou embaixo do caminhão, a moça. Graças a Deus, nem comigo, nem com ela aconteceu nada. Foi pela misericórdia de Deus mesmo, porque se não tinha aquele caminhão, ela ia pegar o poste. Então, seria muito pior. O carro dela deu perda total. E o pior de tudo também é que ela não tem o seguro do carro. E foi à frente do nosso carro, que estragou bem. Ele está meio torto aí, mas deu para a gente vir, né? E pela graça de Deus também, nós temos o nosso seguro, né? Então, não teremos problema nesse sentido. Mas o que eu digo com isso, irmãos? Que eu falei que eu botei o pé no freio. Mas eu tenho certeza que não foi o meu pé, foi a mão de Deus. Porque poderia ser muito pior. Se eu avançasse um pouco antes dela, ela tinha pego eu em cheio, porque era do meu lado. Então, com certeza, irmãos, eu não estaria falando aqui com os irmãos agora. Tenho certeza absoluta. Então, às vezes, aquele que, de certa forma, é incrédulo, se eu contar, vai dizer assim para mim, mas isso aí que aconteceu porque tinha que acontecer. Era aquele momento que tinha que acontecer isso, mas também não aconteceu pior com você, porque casualidade, foi assim, uma coisa de momento, né? Mas para nós não é assim. É a mão de Deus que está sobre nós. E então eu estou agradecendo a Deus pelo grande livramento e por tudo quanto Deus realiza na minha vida, na vida da minha família. Toda a honra, glória e louvor sejam dados a Ele. Te entregamos.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Teu Senhor virá.
Eu quero convidar todas as crianças que venham até aqui à frente e os professores que estarão com elas hoje também, e convidar o pastor Josafá para que esteja orando pelas crianças. Meus irmãos, graças a Deus. Olha as crianças aí. Vamos orar? Feche seus olhos aí, oremos pelas nossas crianças. Pai bendito, obrigado, Senhor, porque a nossa igreja tem o privilégio de ouvir a risada, de ouvir as brincadeiras, de ver a alegria, o vigor das nossas crianças, Senhor. E quando nós vemos crianças na tua igreja, é sinal de que a tua igreja continua. São os futuros pastores, missionários, obreiros na tua casa. Que tu possas continuar protegendo eles, abençoando nesse momento, ainda mais no estudo que eles terão agora, Senhor. Que tu possas estar com as professoras, que são as tias que cuidam deles. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre cada um, Senhor, que são filhos, são netos nossos, Senhor, da nossa igreja. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir lá, podem ir. Meus irmãos, eu quero convidar para vir aqui à frente um casal especial. O Léo, né? E a sua, eu já posso dizer quase esposa, né? Porque é o que? É semana que vem? É semana que vem. Venham aqui à frente. Nós vamos orar por eles, porque dia 18, né? Sábado que vem, dia 18, eles estarão casando e nós queremos orar por eles agora. Amém? Olha que bonito. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Igreja, vamos orar por esse casal? As mãos bonitinhas assim, cruzadinhas. Isso. Ai, que bonito. É isso aí. É isso. Graças a Deus. Vamos orar por eles? Vamos. Estenda suas mãos aqui à frente. Feche seus olhos. Ó Senhor. Pai bendito, nós estamos gratos ao Senhor. Porque o Leonardo e a Jaqueline, dia 18, estarão casando. Eles se amam. E o Senhor é Deus de amor. Pai, tu sabes de todas as coisas. E o Senhor é dono da vida da Jaqueline e dono da vida do Leonardo. Os seus pais estão felizes. E, Pai, no meio de uma sociedade que não acredita mais no casamento, de uma sociedade que está corrompida, que a família tem sido denegrida através de novelas, de filmes e seriados, por que deixar de acreditar no teu propósito? Esse casal ainda assim vai na contramão, ainda assim vai na contracultura e diz, nós podemos ser felizes. E nessa noite eles vieram aqui pedindo a tua bênção, Senhor. Nós estamos com as alianças deles em nossas mãos e nós estamos com eles diante da nossa igreja. Senhor, a obra que o Senhor começa, eu tenho certeza que o Senhor termina. O Senhor começou essa obra e agora no dia 18, ela inicia de verdade. Que tu possas protegê-los todos os dias da vida deles. Consagre a vida do Leonardo e da Jaqueline. Essas alianças que estão em minhas mãos simbolizam o amor deles. Que o Senhor derrame a tua graça sobre eles. E que através dessas alianças que eles trocarão, dia 18, nunca mais saia dos dedos deles, Senhor. Que eles possam ser felizes, que possam criar os seus filhos na tua casa, em o nome de Jesus. Que o teu amor seja tamanho. E o mais importante de tudo isso, que Jesus seja o fundamento da casa deles. E assim nós consagramos esse casal a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Podem aplaudir, podem aplaudir. Parabéns, parabéns. Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe você, tá bom? Aqui. Vê se a aliança está aí dentro ainda. Deus abençoe. Meus irmãos, olha só, Provérbios 17, versículo 9, olha só, diz assim a palavra de Deus. O que encobre a transgressão adquire o quê? Amor. O que encobre a transgressão
adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores o quê? Amigos. Agora sim, alguém leia, por favor, alguém leia Provérbios, capítulo 10, versículo 12 para nós. Era esse o versículo que eu queria ler. 10, 12, com a voz bem bonita, e pode levantar e ler com voz bem alta. 10, 12. Contenta. Agora todos juntos? Está aqui. Todos juntos? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Amém? Cobre ou não cobre? Cobre todos os pecados. Cobre todos os pecados. Cobre todos os pecados. Meus irmãos, olhem para mim um pouquinho. Nós não oramos, né? Nós oramos pelo casal e não oramos agora, né? Vamos orar. Feche seus olhos e abaixe tua cabeça nesse momento. Pai bendito, esse é o momento da tua palavra. E eu estou me colocando nas tuas mãos, Senhor. Eu sou apenas um instrumento teu. E cada um saiu do seu lar para ouvir a tua voz. Eu não sou a tua voz, mas a tua palavra é a tua voz. Tu conheces o coração de cada um de nós. Nós precisamos de ti. Nós queremos sair daqui diferentes. Nós queremos sair daqui com a tua palavra enraizada em nosso coração. Que essa palavra realmente tenha grande efeito em nossa vida. Pai, usa-me por misericórdia. Não porque eu sou forte, não porque eu saiba alguma coisa, mas por misericórdia e por amor a cada um que está aqui nessa noite. E assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa palavra cobrir, eu comecei ontem numa reunião com os pastores e quero encerrar hoje essa palavra, mas eu volto. Cobrir no grego é calipto. No hebraico é caçar. E cobrir tem o sentido de acobertar, mas não acobertar coisas erradas. Mas tem o significado de que mesmo sabendo que é um erro, mesmo sabendo que é um pecado, mesmo sabendo que um erro, que uma falha fere o meu, fere o seu coração, ainda assim eu preciso aprender o quê? A evitar a punição. O significado é de que aquele que evita a punição, ainda sabendo que quem cometeu a falha merece, ganha um amigo. Não é bonito isso? Quantas pessoas erram com você? Quantas pessoas erram comigo? Quantas pessoas já fizeram você chorar? Quantas pessoas já humilharam você? O texto diz o seguinte, o texto diz para nós que encobrir a transgressão adquire-se amor. Eu fico pensando o seguinte, num casamento, você e sua esposa, não é assim? Você e sua esposa, vocês se amam. Quantas vezes que o marido, me permita um termo coloquial, pisa na bola? Não é assim que o brasileiro diz? Pisou na bola, quer dizer, deixou a esposa triste. Quantas vezes também a esposa pisa na bola? Quer dizer, quantas vezes o marido ou a esposa comete alguma falta, comete algum erro? Imagina se o marido ou se a esposa não cobrisse. Imagina se o marido ou a esposa não, e aí nós podemos chegar numa palavra mais próxima de nós, não perdoasse, não deixasse para lá. Se o marido ou a esposa não apenas não perdoasse, mas ao invés de cobrir, quer dizer, deixar para lá, esconder, deixar entre nós, pronto, acabou, perdoa, te perdoa. Além disso, ainda contasse para todos, aí amplia a ideia do perdão. Porque o cobrir vai além do deixar para lá. Porque muitas vezes nós falamos, eu deixei para lá, mas eu falo para todo mundo. Imagina, minha mulher, irmão Paulo, você não sabe o que ela fez hoje. Você não sabe. Fez um bife maravilhoso. Não fez nada de errado.
Mas imagina, irmão Paulo, minha esposa fez assim, assim, assim. Olha, aquela mulher. Meu pai, nossa, meu pai, irmã Nilza, meu pai fez isso, fez aquilo e tal. Eu não aprendi a o quê? Cobrir. Cobrir a minha família. Cobrir os meus amigos. Porque falha. Todos? Sim. Por isso que Pedro, 1 Pedro 4:8 diz o quê? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Tiago também diz isso. Que o amor cobre uma multidão de pecados. Repete o que está em Provérbios. E é tão bom cobrir. Por que é bom cobrir? Porque quando nós colocamos o assunto em baila, ou seja, trazemos os assuntos, muitas vezes até separamos os maiores amigos. É o que diz em 17, versículo 9. Muitas vezes nós nos separamos dos melhores amigos, porque nós não cobrimos. Porque nós não o quê? Calipso, nós não encobrimos, não perdoamos, não deixamos para lá. E eu quero contar a história para vocês de uma família que não, e é justamente um filho que não cobriu. Vocês sabiam disso? Que na Bíblia fala a respeito de um filho que não cobriu? E nós podemos entender. Vamos lá para o início, Gênesis, porque o problema está lá no início. Gênesis, capítulo 9. Olha o exemplo. Versículo 20 em diante. Já encontrou? Gênesis capítulo 9, versículo 20 em diante. Diz assim a palavra de Deus: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. E olha o que Noé fez. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, Cã, filho de Noé, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros de ambos, e andando de costas, rosto desviado, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, da sua embriaguez, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo, engrandeça a Deus a fé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Amém. Olha só. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que uma família, e é uma família, está lá Noé, Cã, Sem e Jafé. Os 3 filhos de Noé. Uma família teve um problema. E esse problema ocasionou uma maldição de um neto, Canaã. E por que Canaã foi amaldiçoado? Tudo porque o seu pai não cobriu o seu avô. Olha só, essa maldição, nós vemos aí para a gente hoje em dia, em que sentido? Quantas vezes nós arrumamos uma briga tão grande dentro de casa, no lugar de trabalho, com o vizinho. Esses dias na televisão passou uma vizinha, toda hora passava uma vizinha no elevador e as duas, trocando socos e pontapés, porque uma não o quê? Cobriu a outra. Uma vendo o erro da outra, porque o texto dá a entender para a gente que quando Noé está nu, embriagado dentro da sua tenda, dá a entender aqui que a embriaguez não era o que Deus queria para Noé. Porque a embriaguez faz com que o homem saia de si. Ele saiu de si, está lá nu e bêbado de um lado para o outro. E quando chega na tenda do pai, ao invés
de virar os olhos, pegar um manto e cobrir o seu pai com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, o que ele fez? Ele foi zombar. Ele aproveitou a fraqueza do pai Noé, porque foi uma fraqueza, sim? Foi uma fraqueza. Ele aproveitou a fraqueza do pai Noé, e ao invés de fazer o que Sem e Jafé fizeram, foi zombar do pai, foi chamar os irmãos, vem cá, olha lá, ó o pai, olha lá o pai, esse é o pai que a gente tem, olha como ele está alegre. Eu fico imaginando, Noé devia estar muito embriagado, porque o texto diz que depois ele retomou o quê? A consciência, extremamente embriagado. Só que ainda que o teu irmão, que a tua irmã cometa uma falha que para você, que para mim pareça a falha, sabe aquela que essa falha não tem desculpa. A palavra de Deus diz, tem desculpa sim. E como é que você desculpa? Como é que você perdoa seu irmão? Como? Cobrindo ele. Não expondo o seu irmão, não expondo a sua irmã. Por quê? O amor cobre uma multidão de pecados. Eu já falei isso aqui. Os irmãos sabem, eu sou advogado. Eu não advogo na área criminal. Mas de vez em quando um filho de um irmão, de uma irmã, que não é incomum, tem algum problema, e aí chama o pastor, pastor, você não pode ir lá. E aí levar o pastor lá na Fundação Casa, cadeia aqui de Osasco, né? Entra lá, está lá o rapaz, o jovem que às vezes toca na igreja, toca teclado, canta, está lá sentado. E vem na grade chorando. E aí você olha e fala assim, para de chorar, menina. Para de chorar, senão você vai apanhar aqui dentro. Engole o choro. E a mãe está onde? Está lá na porta chorando, meu filho. E quando eu saio, e aí, pastor, e aí? E meu filho, como é que está? Está vivo. Com toda a falha do filho, a mãe está onde? Está na porta. O delegado bateu nele, o investigador bateu nele, o escrivão bateu nele. Não, a sua incolumidade física está preservada. O menino está preservado, está bem. E fica todo. E se alguém tocar no meu filho, o que acontece? Eu quero processar. Chama os direitos humanos, chama isso. Olha só, como que o amor faz? O amor faz com que um pai, uma mãe, ame o filho de tal forma que, ainda estando errado, está ali cobrindo o filho, está ali protegendo o filho, está ali. Você fala, isso é pecado, isso é errado. Ah, é? É? O que Paulo diz em Efésios? Que nós, estando o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Ainda assim, Ele nos enviou quem? Jesus Cristo. O que foi que o Pai fez conosco? Ele nos cobriu. O que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário faz por todos nós, cada um que está aqui? Ele nos cobre. Para quê? Para nos limpar, para nos purificar de todos os pecados. Agora eu digo, pecamos ou não pecamos? Pecamos. Mas ainda assim o Pai nos perdoa? Ainda assim o Pai nos perdoa. Certa feita Jesus disse, aquele que recebeu mais perdão ama mais, não é assim? Aquele que foi mais perdoado, ama mais. Você fala, puxa pastor, então quer dizer que Cã errou? Cã não deveria ter zombado do pai, ainda o pai estando errado? Não. Mas ele deveria ter corrigido. Como deveria ser a correção de Cã com o pai? Como deveria? Pegar um manto e levar até o pai e cobri-lo. Essa seria a correção? Essa seria a correção. Cubra a nudez do seu pai. Você tem erros? E eu? Tenho ou não tenho? Todos nós temos erros. Todos nós temos erros. Não tem ninguém aqui que não erra.
E o mais engraçado, quanto mais nós nos conhecemos, mais conhecemos o quê? Os erros uns dos outros. Abdias está casado? Quantos anos, Abdias, irmã Nilza? 42? 32 anos casado. Está aumentando a idade. 32 anos, vou apanhar da irmã Nilza. 32 anos casados. Será que a irmã Nilza conhece os erros do Abdias? Com todo respeito. Conhece ou não conhece? O que os irmãos imaginam? Conhece, já sabe os errinhos. E ele sabe os erros da irmã Nilza? Conhece, porque eles estão há 32 anos juntos. E por quê? Porque nós, no nosso casamento, continuamos casados. Porque por mais erros que tenhamos, ainda assim, quem é casado aqui sabe, nós nos amamos. Amém? Amamos ou não amamos? Eu amo a minha esposa. Quem ama a sua esposa, levanta a mão. E quem ama o seu marido, levanta a mão. Eu não amo meu marido, não tem. Por que a gente consegue cobrir a esposa, o marido, que deixa para lá? Porque a gente ama. Que esse amor de Deus por nós, que esse amor que você tem na sua casa, se não tinha, hoje você aprendeu a ter, a cobrir a sua esposa. Que exista também dentro da nossa comunidade. Que a gente se ame de tal forma que, mesmo conhecendo as falhas uns dos outros, a gente cubra o outro e não deixe ninguém ver a nudez do outro. Amém? Viu seu irmão nu? Nem olha, vai lá, coloca uma coberta sobre ele, espera a embriaguez passar. Porque o pecado deixa a gente meio embriagado, sabia? Certa feita, chegou um rapaz para mim e disse o seguinte: olha, Deus mandou eu ir embora da minha casa e arrumar outra mulher. Aí eu olhei para ele, como que é? Deus mandou eu ir embora da minha casa e arrumar outra mulher. Eu olhei para ele, como que é? Não, Deus mandou. Como é que Deus mandou? Não, Deus falou dentro do meu coração. Percebam, ele estava o quê? Embriagado. Aquele desejo, sabe? Aquela manifestação, começa no coração, vem naquela intenção, começa a deixar você embriagado de tal forma que não raciocina mais direito. Perde o raciocínio. Chegou ao ponto de ele dizer: ó, Deus falou no meu coração. Uma blasfêmia. E aí teve esse envolvimento. E depois o que aconteceu? Voltou para trás e pediu perdão para quem? Para a esposa. Aí eu encontrei, e aí? Eu acho que Deus não falou não. Por isso que quando nosso irmão, nossa irmã está em pecado, nós precisamos enxergar com amor, com carinho. Porque está embriagado. Muitas vezes está enlouquecido, enlouquecida. Totalmente, a gente precisa ir lá. Coloca o pano, cobre, abraça. Não deixa o cão rir, não. O cão quer fazer o quê? Não é o cão, é o cão. O cão quer fazer o quê? Quer zombar, quer contar para todo mundo. Olha lá o meu pai, olha lá, está nu, olha lá. Que a gente tenha o espírito de Sem Jafé. Primeiro dentro da nossa casa, cobrir a nossa esposa, cobrir o nosso marido, nosso filho, nosso neto. Não é assim? Cobrir os nossos parentes. Sim. A sogra. O pessoal ri, né? Sim, porque tem que cobrir a sogra. Às vezes a sogra também, você já conhece a nudez da sogra. Quer dizer, já conhece como a sogra é, né? Totalmente. Mas ainda assim tem que o quê? Cobrir a sua sogra. Porque sogra, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Sogro e sogra também é pai e mãe. Não adianta vir aqui entregar dízimo, falar, estou cumprindo a vontade de Deus, vir à igreja, levantar a mão para o alto, cantar, sentir um arrepio na costela. Não adianta nada. Se você não ama, não respeita a sua sogra, seu sogro. Não é assim? Olha só, você fala, não me convenci ainda. Não? Mateus 18. Aí eu termino aqui. Nós gostamos da primeira parte do capítulo. Da segunda parte a gente não gosta, não. Da primeira parte a gente gosta. Que a primeira parte diz assim, ó. Olha o que diz aqui, ó.
Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o quê? A teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio publicano. A gente gosta dessa parte aqui. Disciplina. É isso aí. Crucifica. Cristo ou Barrabás? Cristo. Não, Barrabás, né? Barrabás. Barrabás. Só que tem outra parte do texto. Olha que bonito. Versículo 21. A gente esquece de ler o versículo 21. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A gente esquece dessa parte do texto, não esquece? A gente lê só a primeira. Não, vamos crucificar. Esquece. Pecou 70 vezes 7? Perdoa. Quantas vezes já pecou contra você? Não importa. Jesus não está dizendo que tem que contar. Não, 70 vezes 7 é igual a... Não é isso. Jesus está dizendo assim: perdoe sempre. Cubra sempre. Porque com o passar dos anos, a gente conhece a nudez do outro. Quer dizer, com o passar dos anos, a gente conhece o outro, mais o quê? Próximo de nós. E a gente sabe as falhas. Eu estou 1 ano e 6 meses já? 1 ano e 7 meses aqui? 1 ano? Daqui a pouco faz uns 10 anos, né? Parece que foi ontem. E cada ano que passa, você vai conhecendo mais o quê? As minhas falhas. Porque eu sou o quê? Um semideus? Quando eu estou pregando, acontece uma apoteose? Não, não acontece. Eu continuo sendo o quê? Um ser humano falho. E você também. Olha para o seu irmão e diz assim: me cubra. Me cubre. Me cubra, por favor. Eu preciso que você me cubra. Eu preciso que a tua cobertura, não é cobertura espiritual, algumas igrejas falam cobertura espiritual, né? Não é a tua cobertura de amor, de perdão, o teu abraço. Eu preciso todos os dias da minha vida. Preciso ou não preciso? Preciso. Preciso. O desejo nosso é falar. Irmãos, olha, eu tenho vontade de falar. Eu tenho. Quando alguém faz um mal para você, você não tem vontade de falar? Seja sincero. Tem ou não tem? Não, gente, para de mentira, vai. Fala, só tá a gente aqui. Tem ou não tem vontade de retrucar? Tem vontade mesmo? Aí você já tem vontade de dizer: não, eu sou de Deus, mas meu braço não é, né? Já quer descer o braço e já quer falar, jogar a língua inteira para fora, quer bagunçar, quer isso. Não, calma, calma. Olha só, a grande verdade, e agora eu quero tocar nela. Por que Canaã foi amaldiçoado? Por que Canaã foi amaldiçoado? Porque o seu pai zombou do seu avô. Não é isso? Por que Canaã foi amaldiçoado? Porque o seu pai zombou do avô. É uma verdade espiritual para a gente. É uma verdade espiritual. Muitas vezes, maldição é um antônimo de bênção. A gente deixa de ter uma bênção na vida porque nós o quê? Não cobrimos o nosso irmão. Canaã poderia receber heranças de Noé. Porque Noé era o pai de toda a família. E ele deixava a sua herança. Só que ele diz: opa, você riu de mim? Então eu não vou dar a minha herança para o seu filho, que é o meu neto. Que ele seja servo dos filhos de Sem e de Jafé. Muitas vezes nós somos amaldiçoados, ou seja, muitas vezes nós não recebemos a bênção de Deus, porque perdemos a paciência. E muitas vezes nós abrimos mão de uma bênção que Deus nos deu, por essa falta de paciência, por não amar. Quantos casamentos que se acabam
por falta desse cobrir. Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer o seguinte: eu quero ensinar você a agir dessa forma, para que o seu casamento vá joinha, né? Para que seu relacionamento com os filhos fique joinha também. Com seus netos fique como? Joinha também. Seu relacionamento com o irmão dentro da igreja fique como? Legal, ó, legal. Moderno, né? Ótimo. Pastor, o senhor está dizendo então que o meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu marido continuará errando? Então quer dizer, a gente tenta, não tenta melhorar? Tenta ou não tenta? Fala a verdade. Quem não tenta aqui todo dia melhorar? Todo mundo tenta. Agora, quem de vez em quando se olha fazendo coisas que já fez lá? Eu não devia ter. E já fez. Às vezes nem percebe. E deixa o outro triste e desanimado. Agora você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: eu quero a sua bênção, meu irmão. Não é porque seu irmão pode, mas a bênção no sentido de quero que você esteja comigo sempre. Pode falar, eu quero sua bênção. Quero a sua bênção, não sua maldição, né? Não, de forma alguma. E como é que eu sou abençoado pelo meu irmão? Quando eu cubro ele. Amém? Quando eu cubro o meu irmão. Quando é que a esposa está feliz? Você chega em casa, fez aquela janta maravilhosa. Você chega na porta, abre a porta, sente aquele cheiro, você fala: nossa, a esposa está feliz. Quando é? Quando é? Ou quando ganha um bom presente, não é? Não é assim? Ou quando o marido aquela semana está quietinho, está fazendo tudo, consertou o chuveiro. Não é assim? Consertou o varal, aquele varal, gente. O varal que arruma briga entre marido e mulher, não é assim? Já consertou o varal? Não consertou ainda. Aí o marido conserta aquele varal. No outro dia tem o quê? Tem gente que faz tempo, pastor, que eu estou para consertar esse varal. Eu lembrei do meu, preciso consertar. Olha só. E aí quando você conserta aquele varal, a esposa está como? Feliz. E o marido feliz? Quando é que fica feliz? É bobo, é só a esposa falar eu te amo, ele já fica todo... né? Quando está do lado dele, acompanhando. Agora, se um não cobre o outro, se dentro da igreja um não cobre o outro, não deixa para lá, sabe? Aí o que acontece? Os amigos se afastam. Deus quer que a gente caminhe junto sempre. Amém? Esse ano é 2015. 2016, caminhemos junto. 2017, 2018, 2020, até o dia que Jesus voltar. Você que é nosso convidado e veio hoje aqui, fique aqui. Venha nos cobrir, que nós queremos cobrir você também. Nós vamos pisar na bola alguma vez. Vamos ou não vamos? Vamos, mas você também. Então, a gente tem que aprender a lidar um com o outro. E nós viveremos felizes para sempre. Dende. O pessoal está fazendo até coraçãozinho lá. Mas olha, irmãos, eu amo todos vocês. E que a gente consiga realmente ter esse espírito de deixar para lá. Lembre-se que o amor cobre uma multidão de erros, de pecados, de falhas. Agora, sem amor, a gente só consegue ver falha no outro, só consegue ver erro, só consegue ver isso, ver aquilo, ver... É difícil, não é? É difícil. Que Deus abençoe vocês. Fiquem em pé agora. Agora para esticar a coluna, que eu sei que eu canso vocês. Agora você vira assim, ó, um vira de frente para o outro, vira de frente para esse irmão aí, maravilhoso. Isso. Dá um abraço para estalar os ossos, assim. Estrala os ossos. Isso. Graças a Deus. Quem está em casa, quem está em casa está sentindo essa falta de um abraço. Igreja Batista Central de Osasco, a igreja do abraço. Irmão Hilton. Feche seus olhos aí. Pai bendito, obrigado, porque o Senhor falou conosco através da palavra. E essa palavra é fiel e verdadeira, é viva, é eficaz. Ela é como espada de dois gumes. Ela consegue discernir os nossos pensamentos quando penetra na nossa alma. Tu sabes o porquê dessa palavra, tu entendes, ó Deus, cada casal, cada pai, mãe, vô, avó,
Tu sabes, Senhor, cada irmão que está aqui, a nossa igreja. Essa semana, quem sabe essa semana nós não seremos provados nesse sentido. Mas nós saímos daqui vacinados com a Tua palavra. Nós vamos cobrir os nossos irmãos, cobrir a nossa esposa e seremos cobertos uns pelos outros, Senhor. Obrigado, Pai. Nos ajuda a ter esse coração Teu, coração misericordioso, coração de amor. Em nome de Jesus é assim que eu oro. Amém e amém. O irmão Hilton estará entoando, pode sentar. E após esse cântico, eu estarei dando a bênção apostólica e estarei na porta para te dar um abraço. Deus abençoe você. Feche seus olhos agora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe vocês.